e a gente está preparando um dossiê bem robusto, de vários jogos, de vários lances que a gente foi prejudicado no nosso entendimento, e a gente vai apresentar isso junto à CBF, junto à comissão de arbitragem, para que dê um basta nisso, né? Porque o Cruzeiro se sente lesado em alguns jogos, o Cruzeiro foi prejudicado sim em lances capitais de algumas partidas, e aqui internamente a gente trabalha muito para que isso não ocorra mais. A gente está finalizando esse dossiê. Eu vou apresentar pessoalmente a CBF, vou marcar junto com a comissão de arbitragem para eles me receberem, como já nos receberam, o presidente da CBF nos recebeu muito bem. A gente tem um diálogo constante com a CBF, é uma parceira importante do Cruzeiro, do futebol brasileiro, e a gente espera que esses erros sejam diminuídos, né? A gente fala do Cruzeiro, né? Mas você vê várias rodadas, né? Rodada após rodada, vários erros, várias interferências do VAR. Então a gente quer contribuir, né, com esses erros para ter um futebol brasileiro mais justo, uma competição que é tão difícil, que é o Campeonato Brasileiro, que é tão concorrido, que são várias equipes na briga pela ponta do campeonato, e a gente não pode ser prejudicado por um erro de arbitragem. É verdade. Agora, o que me causa espécie, vice-presidente, é a questão do Palmeiras, por exemplo. Contra o Sport, contra o Vitória e contra o Ceará. 3 pênaltis inexistentes. É nítido que o cara se joga na área e todos os ex-árbitros confirmaram isso. Quer dizer, está tendo um apoio ao Palmeiras, digamos assim, né? O Flamengo, a gente já sabe como é que a coisa funciona no Rio de Janeiro, então isso é prejudicial. Isso é uma coisa que eu digo. Eu sou um repórter investigativo. Se eu pudesse provar, eu diria que os árbitros são venais. Como eu não posso provar, eu tenho que chamá-los de horrorosos, péssimos, né? Mas a coisa está muito nítida. E o Cruzeiro, sistematicamente prejudicado, foi prejudicado pela Edna naquele pênalti no Caio Jorge contra o CRB. Foi prejudicado agora em 2 rodadas consecutivas. É preocupante, vice-presidente. É preocupante, né? Eu posso falar pelo Cruzeiro, né? Pelo Palmeiras e o Flamengo eu não posso falar, porque eu defendo a minha bandeira, né? Que é o Cruzeiro. Então, pelo Cruzeiro, a gente se sente prejudicado sim nos nossos jogos. Então, a gente vai lutar, a gente vai falar, a gente vai brigar pelos nossos direitos, porque a gente se sentiu lesado, e vamos, se precisar, vir aqui toda semana falar novamente sobre a arbitragem, a gente vai falar, a gente vai se pronunciar, porque o Cruzeiro não pode ser mais prejudicado tendo resultado complicado por conta de erro de arbitragem. E tem um detalhe, né, vice-presidente Pedro Júnior? Essa questão da arbitragem, ela é muito complicada a partir do momento em que você trabalha uma semana inteira, né, visando aquele jogo, são objetivos traçados, né? Naturalmente vocês fazem um planejamento, ó, esse jogo tal, a gente pode até perder, esse aqui, um empate é bom, esse aqui é a vitória na certa, quer dizer, como foi contra o Santos, por exemplo, contra o Ceará ninguém reclamou de nada, o Cruzeiro jogou mal, perdeu, faz parte. O Cruzeiro não vai jogar bem sempre, eu já disse isso aqui, né? O Flamengo não vai jogar bem sempre, porque tem 2 times e fatura 2 bilhões. Né? Agora, o mínimo que a gente exige é a transparência e a lisura, né, da arbitragem. E o que a gente está vendo é uma coisa bem tendenciosa. Né? Eu citei o Palmeiras porque os pênaltis a favor do Palmeiras foram irreais. Quer dizer, então o torcedor tem todo o direito de dizer, pô, esse árbitro está de brincadeira. O que a gente quer é transparência, como o senhor disse na sua entrevista. Nós não queremos ser favorecidos nem prejudicados. Queremos lisura e transparência na arbitragem. É isso aí, é isso que a gente pretende, é isso que é o nosso diálogo com a CBF, é que a arbitragem não seja o personagem principal, né, do palco, né? Então o jogo em si, né, a gente não reclama de nenhum resultado, o resultado ele é dentro de campo, ganhar e perder faz parte do futebol, mas a gente ser prejudicado, trabalhando a semana inteira, com viagem, jogo quarta e domingo, para você ser prejudicado no final de semana é muito complexo. É difícil de aceitar, porque o resultado a gente não interfere, porque são 2 grandes equipes jogando, são uma competição muito difícil, mas quando a arbitragem interfere, sempre que interferir, o Cruzeiro vai estar levantando a bandeira em prol do clube. E a prova do grande trabalho é esse, como eu disse, o faturamento de Palmeiras e Flamengo, né, na casa dos 2 bilhões, o Cruzeiro faturando 350 milhões e está brigando pau a pau com o Flamengo e com o Palmeiras pela taça, assim eu entendo. Vice-presidente, assim que sair o sorteio da Copa do Brasil, Atlético e Cruzeiro, quarta-feira que vem, lá na Arena do Atlético Mineiro, e o Cruzeiro e Atlético dia 11 de setembro, Mineirão. Mineirão vai virar baile. Quando eu digo é que a torcida faz aquela festa maravilhosa no Mineirão. Então, vice-presidente, eu sugeri, desde o dia em que saiu o sorteio,
Se eu fosse o presidente Pedro Lourenço, com o vice-presidente Pedro Júnior e o Rubens Menin, que são os donos, eu fretaria um avião, buscaria um árbitro argentino, chileno ou uruguaio, com toda a equipe de arbitragem e VAR, traria para apitar os 2 jogos, para que esses árbitros não olhem camisa de A ou camisa de B, que não favoreçam nem Atlético e nem Cruzeiro e que não prejudiquem nem Cruzeiro e nem Atlético. Há essa possibilidade, vice-presidente? Não, essa possibilidade não existe, Jaicy, porque é um movimento muito complexo, né? Então, para a gente fazer uma solicitação para ser árbitro de fora do país é uma coisa que não está dentro da nossa realidade. Seria interessante, mas num cenário hoje do futebol brasileiro é impensável a gente ter umas quartas de final de Copa do Brasil com árbitro sul-americano. Então, a tendência é que seja um árbitro da CBF mesmo, e a tendência é que não seja um árbitro mineiro, né? Que aí a gente tem uma condição melhor, né? E não ter um árbitro daqui já ajuda muito o espetáculo. Menos ruim. Agora, um detalhe importante, né? Quando você pega. Não há essa possibilidade, mas eu lembro de um campeonato paulista, se não me engano, que trouxeram o Castrilli da Argentina para apitar, se eu não me engano, Corinthians e Portuguesa, algo assim. Deu até uma lambança do Castrilli, pode acontecer, é claro. Mas eu digo o seguinte, vice-presidente: não há árbitro no Brasil em condições de apitar um Atlético e Cruzeiro, um Cruzeiro e Atlético. Vamos aqui por nomes. O Wilton Pereira Sampaio, o que ele fez contra o Cruzeiro foi uma vergonha no jogo contra o Santos, já prejudicou outras vezes, ele é um péssimo árbitro, ele prejudica todo mundo, viu? Diga-se de passagem. O Daronco, o Atlético não aceita por causa da briga dele com o Hulk. O Klaus é outro fracasso, deixou de dar um pênalti a favor do Atlético Mineiro contra o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Não tem hábito, vice-presidente. Como é que fica a cabeça de um dirigente percebendo que esses hábitos que eu citei não têm a menor condição de apitar um Atlético e Cruzeiro, um Cruzeiro e Atlético? Não, a gente confia na comissão de arbitragem, na CBF. Acredito que eles vão colocar aí o árbitro mais qualificado num jogo tão grande. A CBF também entende que é um jogo importante, ela sabe que a arbitragem não pode ser a personagem principal, e a gente confia no diálogo, na conversa que a gente tem junto, na preocupação que o Cruzeiro tem com esse jogo, para ser exclusivamente analisado e revisto o que foi acontecido no jogo, né? No jogo em si, não a arbitragem. Então a gente dá esse voto de confiança para a CBF, que ela escalhe os melhores árbitros dos 2 jogos e que ela consiga fazer um bom trabalho, e é isso que a gente espera aqui do nosso lado. O Cruzeiro teria algum nome de um árbitro que o Cruzeiro entenda que é menos ruim, que aplica as regras, porque o que a gente tem visto é a falta de critério. Não me venham com essa conversa de que o árbitro não é profissionalizado. Um cara que ganha 40 mil mensais, apitando 8 jogos, a 5 mil cada jogo, ele é mais do que profissional. O que falta é um centro de treinamento mais adequado. O novo presidente Samir Chaldi vai fazer isso, né, para qualificar melhor os árbitros. Agora, o Cruzeiro teria, né, sem sugerir para a CBF, porque o Cruzeiro e o Atlético não vão sugerir ninguém. Podem até vetar. Mas teria um árbitro que o senhor entenda no Brasil, que o senhor veja e fala assim: esse cara, pelo menos, ele apita com critérios. Não, a gente não tem nenhum nome, a gente evita falar de nome de árbitro, a gente só espera que não seja um árbitro que nos prejudicou no recente momento, né? Então a gente vai brigar para que seja um árbitro que não teve nenhuma interferência em nenhum dos nossos jogos, para a gente ter uma arbitragem mais limpa e mais saudável. A China Azul pode entender que, por exemplo, Wilton Pereira Sampaio, o Cruzeiro não aceita de jeito nenhum. Não. Boa. Daronco. Não, aí de falar de vários nomes é complicado, né? É chato, Porque né? a gente precisa saber quem que vai estar no sorteio, né? E aí a gente vai se posicionar no momento certo. Eu até gosto do Daronco, acho que ele apita muito bem, apita mais em cima, mas tem o problema dele com o Hulk, eu acho complicado. Bom, vice-presidente, falando de futebol, como eu disse no começo da entrevista, o Cruzeiro faz uma campanha belíssima. As pessoas têm memória muito curta, né? Eu digo, eu gosto do Cruzeiro, sou Flamengo, sou Cruzeiro, mas a gente tem que analisar com a frieza e com a razão, né? Porque a gente está aqui representando milhões de torcedores e temos que ter a responsabilidade. O Cruzeiro há um ano estava aí com a possibilidade de brigar para não cair, fez um belíssimo turno ano passado, caiu no segundo turno e tal, chegou à final da Sul-Americana. Hoje, chegou a liderar o Brasileirão, está em terceiro lugar, faz uma bela campanha também na Copa do Brasil, quer dizer, está tudo em céu de brigadeiro. E tem gente reclamando. Como é que o senhor vê essas reclamações, vice-presidente, levando-se em conta tudo que o Cruzeiro passou em 2019 até 2022 e hoje o senhor, seu pai, conseguiram resgatar o que há de melhor no Cruzeiro? Não, a gente recebe de uma forma natural, né? Porque a gente sabe que o nosso trabalho é longo prazo, ele não é curto prazo.
Então a gente entende que os nossos objetivos que foram traçados, né, no início da temporada, eles estão dentro do esperado, que é a vaga direta na Libertadores.